noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós temos um culto um pouquinho diferente do habitual, mas nós não deixaremos que isso atrapalhe a nossa comunhão como corpo de Cristo. E hoje nós teremos o louvor dividido, cada uma das meninas gravou um louvor, o Lelo vai trazer a pregação, e o Lelo também me encarregou, me incumbiu de trazer a abertura do culto e uma oração pela nossa nação. Mas antes de fazer essa oração, eu gostaria de ler um versículo com vocês e falar sobre uma reflexão que o Espírito Santo tem trazido muito ao meu coração. Lá em Mateus 18, verso 18, Jesus fala assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E quando a gente lê esse versículo, a gente subentende que Jesus está empoderando a igreja, que Jesus está fazendo que a igreja se torne poderosa aqui na terra, fazendo que todas as orações que a gente fizer vão ser ligadas no céu. Só que não é bem por aí, irmãos. A realidade do Evangelho é que o cristão, ele ora por aquilo que já está ligado no céu. Porque tudo que está ligado no céu vai ser ligado na terra. E precisam intercessores para que liguem essas coisas na terra. Não simplesmente nós acreditamos que somos poderosos o suficiente para mover a Deus. Isso chega a ser heresia. A realidade é que nós somos filhos de Deus e não há ninguém que veio antes de Deus que possa ensinar a Deus. E sabendo que os planos de Deus são perfeitos, mediante a isso nós caminhamos e oramos e intercedemos por aquilo que Deus quer fazer na terra. Nós somos arautos, os embaixadores de Deus aqui nessa terra, os embaixadores do reino dos céus. Então, mediante a esse entendimento, eu queria convidar os irmãos a levantar um clamor, porque nós cremos que Deus não quer mais castigar a nossa nação, nem castigar mais as pessoas. Nós cremos que Deus, Ele quer trazer paz para a nossa nação. Então, mediante essa revelação que Deus tem colocado nos nossos corações, nós iremos clamar juntos, amém? Queria pedir que os irmãos realmente clamassem nos seus lares, não simplesmente escutassem essa oração e concordassem, mas sim colocassem os seus corações, movidos por compaixão dessas 3.600 e poucas pessoas que morreram nessas últimas 24 horas. Então, vamos orar, irmãos. Jesus, juntos como um corpo estamos aqui, Jesus. Ainda que distantes, Pai, nós estamos ligados por um só Espírito, em um só corpo e um só cabeça, Jesus. Nós clamamos e nós pedimos que o Senhor venha com a sua provisão, que o Senhor venha com o seu reinado sobre a nossa nação. Nós não queremos mais ver, Pai, tantas pessoas morrendo. Nós queremos que o Senhor também não quer, Pai. O Senhor quer trazer salvação, o Senhor quer trazer bonança. O Senhor sabe que os planos bons que o Senhor tem, e são planos de paz e não de guerra. Nós cremos que o Senhor é bom, Pai, e nós intercedemos pela nossa nação, nós intercedemos pelas pessoas que estão sofrendo. Pai, existem muitas pessoas morrendo, Pai. Tenha piedade da nossa nação, tenha compaixão da nossa nação, Senhor. Tenha compaixão, Pai, das pessoas que estão morrendo, dos familiares dessas pessoas. Tenha compaixão, Senhor, das pessoas que morrem sem te conhecer, das pessoas que morrem sem saber quem é o verdadeiro Deus. Tenha compaixão, Jesus, pelas pessoas que estão sofrendo com esse vírus que está destruindo a nossa nação. Pai, nós te pedimos, por favor, venha com provisão, venha com o seu amor e freie de uma vez por todas esse vírus, Pai. Nós não aguentamos mais ver, Jesus, as pessoas morrendo e padecendo por conta disso, Senhor. Nós cremos que o Senhor é bom e todos os seus caminhos são a bondade, Pai. Então, por favor, venha com a sua mão poderosa, com a sua destra de poder e mude a nossa situação, Pai. Nós já não aguentamos mais viver longe uns dos outros, Pai. Como um corpo, nós queremos estar juntos e unidos, mas esse vírus, dia após dia, nos freia e não deixa que a gente possa estar juntos, Pai, tendo comunhão um com o outro, conhecendo mais um ao outro, ajudando um ao outro, o ferro afiando o ferro, Jesus. Então nós te pedimos, por favor, Jesus,
Faça com que esse vírus cesse de uma vez por todas. Faça, Jesus, que essa lição que nós vemos o Senhor aplicando à humanidade, faça com que ela seja entendida logo e que a gente realmente esteja livre dessa doença, Pai. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Jesus. E nós cremos que o Senhor não tem planos de maldade para os seus filhos, nem para os ímpios. Os ímpios simplesmente vão ser castigados no último dia. Mas nós te pedimos, Pai, que essa lição que o Senhor nos ensinou, que ela seja gravada nos nossos corações, que a gente realmente tenha entendimento de tudo que o Senhor quis dizer nessa pandemia e que a gente traga o ensinamento pós-pandemia de tudo que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, por favor, tenha piedade da nossa nação, Senhor. Tenha piedade, Jesus, do nosso povo, das pessoas que estão, Jesus, sendo dizimadas, sendo ceifadas, Jesus, por um vírus que nós sabemos que não é criação sua, Pai, que é criação do homem maldito, do homem caído, da criação que se afastou de Deus. Mas nós te pedimos, Pai, traga o seu reino para essa terra, que a sua glória seja mostrada através desse vírus, que a sua glória seja levada às pessoas que ainda não te conhecem e também àquelas que já te conhecem, Pai. Senhor, eu te peço também, Senhor, que o Senhor tome conta, guarde os corações, não deixe que as pessoas esfriem nesse momento de distanciamento, não deixe, Jesus, que a tua igreja se afaste do teu amor. Jesus, nós cremos que o Senhor é o bom pastor e o Senhor pastoreia nos lares, o Senhor pastoreia no secreto, o Senhor pastoreia a gente na nossa intimidade, no nosso coração. Nós temos certeza, Jesus, que o Senhor anda pastoreando ainda os seus filhos, mas eu te peço, Pai, tenha piedade de todos nós. Nós levantamos esse clamor hoje, Pai, e nós clamaremos todos os dias em Teu nome, para que o Senhor tenha piedade dos Teus filhos e dos ímpios também que ainda não Te conheceram, Pai. Mas nós te pedimos, Pai, tenha piedade da nossa nação, guarda, Jesus, os nossos caminhos, guarda, Jesus, os nossos planos, Pai, e que todos eles sejam guiados pelo Teu reino, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom, ainda que sejam dolorosos os Teus caminhos, mas eles são caminhos de quebrantamento para que a gente se aperfeiçoe a sua medida, Pai. Então nós cremos que o Senhor é bom e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos também porque nós cremos que a nossa oração foi ouvida, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto e não de longe. O Senhor é Emmanuel, o Deus próximo, o Deus perto, o Deus conosco. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e nós temos a certeza que o Senhor nos ouviu. Nós agradecemos por tudo, Pai. Em Teu nome agradecemos. Amém. Então agora, irmãos, eu gostaria de passar a palavra para as meninas. Elas vão trazer os louvores e logo depois o Lelo traz a pregação para a gente, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês, que não deixem que o coração de vocês se esfriem nesse momento de distanciamento, mas continuem ferventes, amorosos com os planos de Deus, porque eu tenho certeza que o nosso trabalho aqui não é em vão. Nós temos certeza aqui que o nosso trabalho nessa terra não é vão, porque o nosso Deus virá nos buscar. E com a certeza disso, eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Estamos com saudade, viu? Fiquem com Deus. Procura Deus, no silêncio tu estás,
aqui morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de estar perto de cada um das nossas conversas, né, o bate-papo à noite. Tô passando agora para dar um recadinho. Nós temos culto às quartas-feiras pelo Google Meet. Se você tiver o aplicativo, a gente vai mandar um link no momento no grupo da igreja, e aí você entra lá e participa da reunião, né, dos cultos de quarta. Também temos a leitura PIBEG toda quinta-feira pelo Jitsi, ou se você quiser só acompanhar pelo YouTube mesmo, tá bom? Vou deixar com vocês um versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? E neste momento nós temos consciência de que tem pessoas que precisam. Tem gente que precisa de alimentos, tem gente que precisa de produtos de higiene pessoal. E eu sei que a igreja está fechada, a gente sabe que a igreja, o templo está fechado, mas nós somos a igreja. A nossa responsabilidade também é suprir a necessidade dos nossos irmãos. Isso é um ato de justiça. E é isso. Agora ficamos com os dízimos e ofertas. Os irmãos fiquem à vontade para estar ou depositando na conta da nossa igreja. Vai aparecer o endereço aqui. E Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Graça e paz a todos. Espero que vocês estejam bem, que estejam seguros no lar de vocês. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de tudo que a gente está passando, de tudo que a gente está vivendo. E quando o Lelo falou pra gente tocar um hino da nossa casa e se preparar com esse louvor e a gente juntar as informações que cada um mandar da sua casa e montarmos um culto, né? Isso trouxe muito forte ao meu coração, tipo, poxa, o que a gente tá vivendo, né? Quantas coisas a gente tá passando, como a gente tá tendo que se reinventar, se reconhecer, né? Tendo que fazer coisas que a gente não fazia, tendo que adaptar coisas que a gente já fazia de certa forma e tem que fazer de outra. E, né, nossa, quanta coisa, né, gente? Se a gente for parar pra pensar assim, tem muita coisa que a gente tá fazendo, que a gente pensou que nunca fosse viver. Isso tudo que a gente tá vivendo, toda essa pandemia, ter que usar máscara, ter que viver com um vidrinho de álcool em gel em casa, lavar até o pacote do café, né? São coisas assim que realmente estão sendo inusitadas. E o medo dentro da gente às vezes fala mais forte. Traz insegurança, abala a nossa estrutura, nosso psicológico. Mas hoje eu queria que você se concentrasse em Deus. E se você está assim abalado por conta de tudo que a gente está vivendo, que você possa se conectar a Deus hoje e pedir para Ele trazer esse alívio ao teu coração. Nós servimos um Deus que Ele sabe de tudo. Ele já sabia que a gente ia passar por esses momentos. Já sabia das pessoas que iam falecer nesse período, das pessoas que iam contrair a doença, mas que iam passar por ela. E Ele sabe de todos os aprendizados que a gente vai passar, que a gente vai ter depois de tudo isso. Que nós possamos nos apegar a isso. Nos apegar à vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes você tinha uma viagem planejada e não deu certo. Às vezes o seu emprego dos sonhos foi adiado por conta dessa pandemia. O seu casamento foi adiado por conta dessa pandemia. Mas que você venha crer que o foco da nossa vida aqui é Cristo. Enquanto nós tivermos Cristo na nossa vida, vai estar tudo certo. Vai estar tudo bem, sabe? Apesar de todos os transtornos que a gente vem tendo, tá tudo bem. Estamos com Cristo, sabemos que o amanhã pertence a Ele. Que nós possamos fortificar isso dentro da gente. Amém? Vamos começar em um período de louvor.
igual eu falei, né, gente? Estamos nos adaptando, é uma fase aí pra todo mundo. E eu nunca cantei e toquei sozinha. A gente até tentou aí, né, fazer junto, mas é muito difícil, é muito complicado. Então que você cante comigo nessa noite, né? Que você aí da sua casa venha adorar a Deus junto comigo e cantar esse louvor. Ignore os meus erros no instrumental, no vocal, mas que nós possamos elevar essa letra, esse louvor, esse momento em comunhão, elevarmos a Deus. Amém? Vamos louvar. Deixa eu ajeitar aqui. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, é tu digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Aleluia. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu
incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, Deus. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amém. Vamos para o nosso louvor, mais um louvor aí, que nós possamos bendizer o nome do Senhor, né? Que possamos proclamar, anunciar, independente da nossa vida tá dando certo, que nós possamos ter fé em Deus, acreditar naquilo que Deus nos prometeu, que é a coisa mais importante que nós devemos nos apegar agora. Amém? Vamos louvar o Senhor. Pedirei ao Senhor pra sempre
crer nesse Deus que é bom e misericordioso. Amém? Fique com Deus. Eu estou morrendo de saudade de vocês já. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam seguros. Hoje, mais diferente do que nunca, estamos mais isolados ainda. Estamos distantes fisicamente, geograficamente. Mas estamos próximos, conectados aqui com vocês, com toda a igreja. Nós estamos obedecendo o decreto da prefeitura em que não prevê as celebrações de cultos religiosos, mas acredito que não é apenas um cumprimento de um decreto, acredito que é também uma contribuição. É uma das maneiras que temos de contribuir para que a gente possa conter o avanço de alguma maneira dessa pandemia. Então se cuida, se preserve aí onde você está, e assim como nós estamos aqui se cuidando, estamos cada um na sua casa, o louvor foi feito de casa. Então que você se cuide, que você se mantenha firme e forte aí no Senhor, para que brevemente a gente passe por tudo isso e os encontros possam voltar, os abraços e as aglomerações que tanto faz falta à nossa vida. Nós estamos em Romanos, capítulo 16, e essa é a última mensagem da série. Chegamos aí ao final, depois de um longo tempo, 2 anos de uma pandemia no meio, chegamos ao final da nossa série de mensagens de Romanos. Essa é a 54ª, 54 pregações de Romanos, e finalmente chegamos aí ao final. Hoje, de uma maneira diferente, não faremos aqui a exposição do capítulo, porque é um capítulo de saudações, de considerações finais de Paulo. Então acredito que ficaria muito cansativo a gente fazer a exposição versículo a versículo, então a gente vai fazer aqui um resumo de tudo que Paulo falou nesse último capítulo. Tem muito conteúdo ainda, apesar de ser um capítulo de considerações e de saudações finais. Paulo ainda fala muita coisa que enriquece a nossa vida e que pode nos desafiar muito. Então eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, à medida em que a gente vai lendo aqui os versículos e vai expondo aqui o que Paulo disse para nós. Romanos capítulo 16. Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos instrumentos que temos à disposição para adentrar os lares de cada um dos irmãos. Ainda que sem os nossos cultos presenciais, o Senhor aprove uma oportunidade para que estivéssemos aqui na exposição da Tua Palavra, na compreensão dos textos bíblicos. Então pedimos ao Pai que seja feito de uma maneira muito agradável, seja feito de uma maneira em que todos que estão em casa possam compreender. Pedimos também, ó Deus, que seja apenas aquilo que provém do Senhor, que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração. Nos confronte, nos conforte, nos desafie, aponte para nós uma direção, um caminho, um propósito, que o Senhor possa estabelecer em nós a Sua verdade, nada além disso. Nos desafie, nos ilumine com a Tua Palavra. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, é o último capítulo da nossa série aí de Romanos, e quando começamos o início, lá no capítulo 1, nós falamos que a ideia era de chegarmos ao final dessa série com uma visão muito clara do que de fato é o Evangelho para nós. O desejo do coração é que a gente pudesse ser responsivos a que Evangelho nós cremos quando nós nos identificamos como evangélicos. De que Evangelho nós estamos falando. E é por isso que nós fizemos essa exposição, 54 pregações em Romanos, para trazer à luz o que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, nesse último capítulo de Romanos, ele vai citar aqui uma igreja muito madura, uma igreja muito viva, uma igreja com pessoas aqui sensacionais. E a gente percebe que a igreja de Roma, de fato, era uma igreja muito relevante. Paulo começa citando
Aí no capítulo 1, acompanhe comigo, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Paulo cita aqui Febe, que é uma diaconisa, né? Que serve na igreja que está em Secreia. E o interessante dessa citação de Paulo é que ele acaba nessa citação refutando o pensamento de muitos teólogos, né? Muitas pessoas dizem que Paulo não acreditava que as mulheres deveriam desempenhar funções ministeriais. E Paulo aqui refuta praticamente qualquer pensamento de que as mulheres não deveriam desempenhar algum trabalho ministerial, alguma função ministerial dentro de uma comunidade. Porque Paulo cita Febe, que é uma diaconisa, e ao longo também de todo o capítulo de Romanos, Paulo não só cita Febe, mas Paulo vai citar também muitas outras mulheres. Por exemplo, Paulo vai citar a Febe, Priscila, Trifena e Trifosa. Olha que nome de mulheres sertanejas, dupla sertaneja. Pérside, Júlia. Então Paulo vai citar aqui várias mulheres que servem no ministério. Então refuta completamente aí qualquer ideia de que Paulo achava que as mulheres não deveriam desempenhar papéis ministeriais. Muito pelo contrário. Paulo diz aqui de Febe, que é uma mulher que de alguma maneira ajuda Paulo, que hospeda Paulo, que acolhe Paulo. E Paulo recomenda para que a igreja de Roma receba bem essa mulher, porque é uma mulher que tem servido ao Senhor, é uma mulher que em todo o tempo tem ajudado a muitas pessoas. É sensacional ouvir de pessoas que estão dispostas sempre a ajudar outras pessoas. E Febe é uma diaconisa, alguém que está sempre disposta a ajudar um outro. Se formos para Atos, acompanhe comigo Atos capítulo 6, a gente vai ver ali claramente o que cabe aos diáconos. Atos capítulo 6 e verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então os diáconos foram estabelecidos aqui ainda em Atos, no capítulo 6, pelos próprios apóstolos, para atender, para socorrer a necessidade, para prover, para ser socorro. E essas pessoas não só eram assim, mas vai dizer aqui que eram pessoas dedicadas, pessoas cheias do Espírito Santo para desempenhar esse importante negócio. Então percebe, aqui Paulo está falando de Febe, uma mulher que em todo o tempo vai ajudar, em todo o tempo vai produzir auxílio, acolhimento aos necessitados, inclusive o próprio apóstolo Paulo. A partir do versículo 3, a gente vai ver Paulo citando individualmente algumas pessoas. No versículo 3, Paulo vai dizer: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que eu não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Áquila e Priscila, 2 personagens bíblicos que a gente quase passa desapercebido a fazer as nossas leituras cotidianas, a fazer as nossas leituras bíblicas. A gente pode passar desapercebido por esses 2 nomes. Mas existem alguns personagens na Bíblia que para nós parece que
nós não damos a devida importância. E aqui nós estamos diante de dois personagens que de fato são relevantes demais, não só para o ministério de Paulo, como ele cita aqui, mas para o ministério cristão, para a igreja primitiva. Áquila e Priscila, que inclusive foram alcançados pelo apóstolo Paulo, foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, demonstram um amor impressionante. Se voltarmos inclusive para Atos capítulo 18, nós vamos ter ali um relato do encontro de Paulo, do primeiro encontro de Paulo com Áquila e Priscila. E achando, Atos capítulo 18, verso 2, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, se ajuntou com eles. E era o ofício dos mesmos igual ao de Paulo, e trabalhava, fazendo tendas. Agora dá um pulinho aí lá para o verso 18. Verso 18 de Atos 18. Paulo, ficando ainda ali alguns dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Secré, porque tinham um voto. Agora o verso 26 do mesmo capítulo. E com ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Esse último versículo, em que Áquila e Priscila ouvem alguém falando na sinagoga ousadamente, eles chamam essa pessoa para ir ter com eles, e ao sentar com essa pessoa, eles começam a expor o Evangelho, a dizer o caminho de Deus, como o texto aqui descreve para nós. Só que quando nós pegamos aqui para ver quem é essa pessoa em que sentam-se com Áquila e Priscila, a gente compreende que é ninguém, nada mais, nada menos que o Apolo. Quem que é Apolo? Você vai ler, por exemplo, que há uma discussão entre alguns dizendo assim, olha, eu sou de Paulo, outros dizendo, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Jesus Cristo. Apolo era um pregador, um fantástico expositor da palavra, alguém que pregava muito bem, ao ponto de muitas pessoas dizerem, olha, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, são esses dois personagens bíblicos que sentam com Apolo, esse cara sensacional que expõe muito bem a palavra, e diz e ensina esse cara sobre as coisas relacionadas ao reino de Deus. Então percebe como Áquila e Priscila às vezes passa desapercebido nos relatos bíblicos, pelo menos aos nossos olhos, ou pelo menos a minha leitura que faço, mas de fato são extremamente relevantes. Se a gente pegar, por exemplo, mais para frente, aqui no próprio texto bíblico, Paulo vai dizer assim, todas as igrejas gentílicas saudam vocês. Todas as igrejas gentílicas mandam um abraço para vocês. Tamanho era o impacto missionário de Áquila e Priscila nas igrejas gentílicas. E não só isso, Paulo aqui também nos dá uma dica muito boa em Romanos, no texto que nós estamos lendo de Romanos, quando no versículo 5 ele diz, saudai também a igreja que está em sua casa. Ou seja, Paulo está dizendo que existia uma igreja também que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Paulo também nos dá uma dica aqui de que a igreja de Roma também se reunia em pequenos grupos familiares. A gente vai ler, por exemplo, a partir do verso 10 de Romanos 16, que Paulo vai citar algumas famílias. E não só Paulo está citando algumas famílias, mas Paulo está citando alguns grupos familiares, alguns pequenos grupos. Então a igreja de Roma não era apenas uma assembleia que se reunia em um determinado lugar apenas. Eles eram sim um grande ajuntamento de pessoas, mas era também uma igreja que se reunia em pequenos grupos. Era uma igreja que também se dividia em grupos familiares para alcançar a todos. Há um desejo no nosso coração de há muito tempo
de estabelecermos na PIBEG, na nossa comunidade, uma igreja também que se reúne em grupos familiares, uma igreja que se reúne também em pequenos grupos, uma igreja que avança. Que alegria nós temos de pensar assim, a igreja que se reúne na minha casa, a igreja que se reúne na minha família, com a minha família. Que alegria, que desafio, né? Que momento sensacional que Cristo pode proporcionar em nós e através de nós, de dizermos um dia, olha, a igreja que se reúne na minha casa. Sejamos missionários, sejamos portadores do Evangelho, que a nossa casa possa ser um ambiente onde o Evangelho é anunciado, onde o Evangelho pode agregar e acolher pessoas. Paulo continua citando algumas pessoas importantes que congregam aqui na igreja de Roma, a partir do verso 5 ainda, né? Depois dele falar da igreja que está reunida na casa de Áquila e Priscila, ele diz, saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Epêneto é o primeiro convertido na Ásia. Que coisa sensacional, né? Para Paulo parece ser alguém importante. A primeira conversão, o primeiro que se converteu na Ásia. Então, Paulo vai citar nominalmente essa pessoa, dizendo, olha, mande um abraço para esse. O primeiro convertido na Ásia, talvez um dos primeiros frutos do apóstolo Paulo, né, nesse projeto missionário dele. Então, parece ser alguém que Paulo tinha um carinho especial, dizendo assim, olha, aquele foi o primeiro, né, o primeiro fruto, foi o primeiro que creu, foi o primeiro que se converteu. Então, Epêneto fazia parte dessa igreja que se reunia aqui em Roma. Saudai Maria, novamente Paulo aqui está saudando no versículo 7, uma outra mulher, né? E falando assim, olha, que trabalhou muito por nós. Paulo novamente cita uma mulher que tem um envolvimento no serviço ministerial, na obra, reforçando aquilo que nós acabamos de falar em relação às mulheres no serviço ministerial. No versículo 7, ele diz assim, saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Paulo cita aqui Andrônico e Júnia, pessoas que compartilharam momentos de dificuldades, momentos de prisões com o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer, eles foram meus companheiros de prisões. E não só eles eram companheiros de prisões, mas Paulo vai dizer também que eles eram reconhecidos pelos apóstolos. Você percebe aqui o desenho da igreja de Roma se formando uma igreja muito forte espiritualmente. Áquila e Priscila, Edênito, Andrônico, Júnior, companheiros de Paulo, e Paulo vai dizer que se converteram antes, inclusive, dele. Versículo 8. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, meu amado. Versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Cara, que frase sensacional. Paulo está dizendo, saudai Apeles, alguém que é aprovado em Cristo Jesus. E verso 11, saudai Herodião, meu parente, saudai os da sua família, de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai Trifena e a Trifosa, aos quais trabalham no Senhor. Novamente, Paulo cita aqui duas mulheres que trabalham no Senhor, que desempenham um papel no Senhor. Saudai a amada Pérside, ao qual trabalhou muito no Senhor. Pérside também, uma outra mulher que trabalhou também bastante no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e mim. O que é Rufo? Rufo também, se a gente pegar aqui a tradução, foi traduzido como eleito do Senhor, mas a gente poderia traduzir também facilmente como um cristão notável ao Senhor, alguém que teve um destaque, né, no sentido espiritual, no sentido das coisas de Deus. Então percebe aqui o desenho de uma igreja muito vibrante,
né? Uma igreja muito forte, muito madura espiritualmente, essa igreja de Roma, essa galera aqui, sensacional. Saudai, verso 14, Assíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, e a Júlia, Nereu, e sua irmã, e a Olímpia, e todos os santos que com eles estão. Verso 16. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui Paulo saúda a todos com o ósculo santo. E muitas pessoas pegam esse texto aqui e aplicam a muitas práticas, dizendo assim, olha, nós devemos cumprimentar uns aos outros com um beijo, com o ósculo santo. O que é o ósculo santo? É um beijo. E eu acredito que o cumprimento de saudar a todos com o ósculo santo, o cumprimento dessa ordem apostólica não necessariamente é um beijo. Pode ser um beijo, mas pode ser também um aperto de mão, pode ser um abraço. O que Paulo está dizendo, no fundo, não se trata apenas daquilo que a gente externa, seja com um beijo, com um aperto de mão ou com um abraço. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ter uma profunda afeição pela vida do outro, pela vida do próximo. O que Paulo está dizendo é, sejam sinceros, tenham práticas de afeição para com o outro. E eu acredito que sendo num aperto de mão, sendo num beijo ou num abraço, nós vamos exercer essa ordem fielmente se a fizermos com uma afeição cristã, com uma profunda afeição cristã e um desejo sincero de comunhão. Então não necessariamente um ósculo santo, mas principalmente um gesto de comunhão, um gesto de amor, um gesto de acolhimento, um gesto de afeição, um gesto de demonstração de que a vida do outro vale muito mais. Seguindo aí, Paulo, a partir do verso 17, vai fazer um alerta ao perigo dos falsos profetas. A partir do verso 17, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Paulo novamente traz à luz a importância de identificarmos os falsos profetas. Paulo gastou muito tempo na carta à igreja de Roma para deixar muito claro o que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, ele coloca alguns pilares que são inegociáveis em relação ao Evangelho. A justiça de Deus é inegociável. Que justiça é essa de que estamos falando quando falamos da justiça de Deus? A justiça é essa em que apenas o Filho, apenas Jesus Cristo poderia exercer. É dessa justiça que estamos falando. É essa justiça que aponta para nós como pecadores. Mas é essa mesma justiça que revela para nós que somos justificados naquele que não teve pecado algum. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 3 que Jesus Cristo foi o justo e o justificador. Outro pilar do Evangelho que é inegociável é a graça. Paulo vai dizer que a graça é o ambiente onde nós estamos em que Cristo é suficiente. A gente tem a ideia de achar que a graça é apenas algo que veio de graça. Mas a graça
é muito mais do que pensar que é algo que não foi pago. A graça, principalmente, revela para nós a suficiência de Cristo. Quando olhamos para a graça, nós não estamos apenas olhando para um favor imerecido, ainda que seja um favor imerecido, ainda que de fato realmente seja de graça. Mas principalmente nós estamos olhando para a suficiência de Cristo e dizendo, na cruz, tudo aquilo que foi feito foi suficiente. Eu estou no campo da graça. E no campo da graça não existe nada que eu faça para aperfeiçoar aquilo que Cristo fez. Então o campo da graça é muito mais para apontar para nós que Cristo é suficiente. Outro pilar inegociável que Paulo vai trazer para nós aqui ainda em Romanos é a fé. A fé em Cristo Jesus. Paulo vai citar Davi, Paulo vai citar Abraão, Paulo vai falar que nós somos justificados pela fé. A graça de Deus que não imputa sobre nós os nossos pecados. A justiça que nos justifica, que nos torna justos diante de Deus por meio de Cristo. E a fé que traz tudo isso para a realidade do nosso coração. É o crer em Cristo Jesus. Ouvindo a palavra do Evangelho e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então a fé é isso, que traz a promessa, que traz a realidade do reino para o nosso coração. A fé é o que torna tudo isso possível. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. Então percebe que Paulo coloca alguns pilares inegociáveis em relação ao Evangelho. E Paulo diz, cuidado com os falsos profetas, porque eles vão falar para vocês palavras mansas, vão falar para vocês palavras lisonjeosas. Eles vão enganar os simples. E aqui a ideia de simples não é uma pessoa simples no sentido de ser simplório. Paulo está falando no sentido de falta de conhecimento. Se você não compreender o Evangelho, você vai ser enganado. Por isso que é importante, ou foi importante, tem sido importante a exposição aos Romanos, para compreendermos de fato o Evangelho. Para compreendermos a justiça, a graça e a fé. Mas existe algo que deixa muito evidente um falso profeta. Além de deturpar esses pilares do qual falamos, existe algo que deixa muito evidente o que é um falso profeta. E é o que Paulo disse aí no verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. A maior evidência de um falso profeta é aquele que serve a si mesmo. O falso profeta é aquele que serve a si mesmo. Aliás, o início da carta de Paulo aos Romanos começa dizendo de um homem que mudou a glória de Deus. E ao invés de adorar a Deus como Criador, passou a adorar a criatura. Inverteu-se a ordem. E o falso profeta aqui, que Paulo deixa muito claro para nós, é esse que rompeu com Deus e não vive mais para a glória de Deus, vive para a sua própria satisfação. É exatamente isso que Paulo falou no capítulo 1, que é exatamente a consequência da queda do homem. Um homem que pensou que viveria por si mesmo. A partir do verso 19, Paulo vai dar um conselho para nós, que é aquele tipo de conselho que a gente escreve na parede do nosso quarto, que a gente escreve na contracapa da nossa Bíblia, que a gente anota no nosso celular. São coisas que a gente leva para a vida. Não que as outras não sejam, mas é uma frase que marca muito o nosso coração.
Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Alegro-me, pois, em vós, que sejais excelente no fazer o bem e inocente para o mal. Seja excelente para o bem e seja inocente para o mal. Fazer o bem com excelência e não desenvolver com o mal uma relação de retributiva. O que é desenvolver com o mal uma relação de retributiva? É pagar o mal com o mal. É desenvolver com o mal um desejo de tornar-se mal. O mal pode chegar até você, mas ele não pode tornar você mal. O mal pode te acometer de alguma maneira, seja numa perda de emprego, seja num acidente, seja sujeito a um homem maligno. O mal pode nos alcançar de diversas formas. Mas o que Paulo está dizendo para nós, não deixe você se tornar mal. O mal pode chegar até você, mas você não se tornará alguém mau. Seja excelente. Faça o bem, faça com generosidade, faça com todas as suas forças, faça para a glória de Deus, faça para que Deus seja glorificado, faça para que Deus seja visto, faça para que Deus seja ouvido, faça para que Deus seja percebido entre nós. Promova o bem, faça o bem, doe-se, dá de si mesmo. Mas quanto ao mal, seja inocente para o mal. O mal pode te alcançar, mas você não será alguém mau. Eu não serei alguém mau. Anote aí e leve para a tua vida. Seja excelente para as coisas boas e inocente para as coisas más. E o Deus de paz, versículo 20, esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Seja excelente para o bem, inocente para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O que Paulo está dizendo é que haverá um tempo em que todo o mal será encerrado. Existe algo que tem um tempo determinado por Deus. E esse alguém é o mal. O mal, ele não vai continuar correndo desenfreado. Paulo vai dizer que muitas coisas aconteceram e Deus relevou para que muitos pudessem ser salvos. Mas vai chegar um tempo em que o mal terá o seu fim. O mal tem um ponto final. Deus já determinou que todo mal será subjugado na vitória do Cordeiro. O mal terá fim e não passará impune. Deus subjugará todo o mal. Deus acabará com tudo que é maligno. O mal não subsistirá na presença de Deus. A partir do verso 21, Paulo manda alguns cumprimentos de uma galera que andava com ele. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que está a escrever essa carta, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Vos saúda Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E para encerrarmos, a partir do verso 25, Paulo diz algo que tornou-se para mim minha oração.
Paulo diz algo que tornou-se para mim a minha conversa com Deus desde que iniciamos essa série de Romanos. Tornou-se para mim o meu coração diante de Deus, a minha oração, a minha fala com Deus. Que é aí a partir do verso 25. Tornou-se para mim quase que um salmo, um hino, uma oração, uma súplica. E eu compartilho agora com vocês essa minha oração ao longo desses 2 anos. O meu desejo, quando a gente começou essa exposição da carta aos Romanos, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos manter firmes na fé, segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto. Que o Deus poderoso nos mantenha firmes na fé. E essa oração se torna muito mais profunda diante do cenário que nós estamos vivendo, de um caos na saúde, um caos sanitário, numa crise em todos os setores e sem precedentes. Deus é poderoso, meu irmão. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se segundo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme a revelação que recebemos de tempos eternos, que antigamente esteve oculto, mas que agora se revelou. Como Paulo diz em verso 26, mas que se revelou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Na minha tradução da Nova Linguagem de hoje, diz que se tornou conhecido para que todos creiam e obedeçam. Que toda essa revelação de Romanos, e não só de Romanos, mas dos Evangelhos, do Novo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, se revelou a você. Tornou-se conhecido a nós, e glória a Deus por isso. E o objetivo, Paulo deixou muito claro, é para que obedeçamos e principalmente para que nós creiamos. Para que, tendo conhecido, todos creiam e obedeçam. Esse é o propósito eterno do nosso Deus. Esse é o propósito quando Ele nos chamou à graça, ao Evangelho. E para encerrarmos o verso 27, o último, com o coração apertado aqui, e encerrarmos essa nossa conversa em Romanos. E ao único Deus, sábio, seja dada glória por nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém. O propósito eterno de Deus de ser glorificado em nós se cumpra. E que esse propósito nos conduza a sermos um luzeiro no mundo, a sermos um expoente da glória de Deus. Mantenhamos firmes, meus irmãos, na fé, considerando que tudo que foi revelado a nós é para que nós obedeçamos e cremos, porque Deus é bom e tem nos dado tudo o que precisamos para vivermos para a glória dele. Espero que o Senhor tenha ao longo desse tempo te abençoado, esclarecido para você. Se cuida, mantém-se aí no isolamento possível, máscara, álcool em gel, se preserve, cuide de você, cuide da sua família, cuide das pessoas que você ama, cuide do próximo. Tenho certeza que você também estará dando bom testemunho, agindo com prudência e cuidando de todos. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, uma semana abençoada. A gente se vê domingo que vem, na nossa ceia. Prepare seus elementos, uma nova série de mensagens
nos aguarda domingo que vem, se Deus assim permitir. Deus abençoe vocês. Ainda que distantes, estamos conectados. Amém.